um artigo que ele vai cutucar. Porque o Firenze ele foi muito sutil com algumas expressões dele. Mas, ao mesmo tempo que ele é sutil, ele deixa muito claro os caminhos da hipocrisia, os caminhos das proibições. Ele fala sobre, direto e indiretamente, ele fala sobre essa desalienação do sujeito, ele fala sobre o sujeito histérico, sobre a origem das psiconeuroses. E aí a gente tem que se questionar. O que nós nos propomos a fazer enquanto terapeutas? Qual lugar eu pretendo ocupar na clínica? Porque, gente, para ser bem sincero com vocês, ser conselheiro é muito fácil. Ser analista, não. É muito diferente. E a gente trabalhou isso no nosso último encontro, que foi como é importante, a partir da escuta do outro, fazer as perguntas corretas. Devolver as perguntas que fazem sentido para o outro. Não antecipar insights para o nosso analisando. Permitir que o nosso analisando chegue aos seus próprios insights. Muitas vezes, através de uma pergunta, você permite a ele se aproximar do seu insight. Ou você não empurra ele para o insight. Então, aqui nós temos realmente um artigo incrível, mas um artigo que demanda de nós uma leitura além. E o Firenze usou uma expressão, até deixei ela marcada aqui para nós, que ele fala assim, é necessário, ele fala assim, para manter as tendências latentes recalcadas e escondidas no inconsciente, ele conclui o seguinte, é necessário edificar organizações defensivas poderosas, de funcionamento automático, cuja atividade consome uma quantidade excessiva de energia psíquica. Aqui o Ferenczi fala dos mecanismos de defesa. Aqui ele dialoga com Ana Freud, ele dialoga com Freud. Ele fala as regras de defesa e intimidação da educação moral baseada no recalque de ideias podem comparar-se às sugestões alucinatórias negativas pós-hipnóticas. E aqui ele defende, mais uma vez, a diferença entre psicanálise e hipnose. Ele fala que a hipnose ocupa um lugar sugestivo na psique desse sujeito. Então, tudo aquilo que beira a sugestão tem um efeito negativo na psique desse sujeito. Percebem? Olha o alerta que ele está trazendo para nós. Nas entrelinhas. Continuo. O indivíduo sugestionado, portanto, nós poderíamos entendê-lo como um indivíduo hipnotizado. Indivíduo hipnotizado parece alguém livre ou que está distante da liberdade de ser, do vir a ser. É alguém que faz algo porque ele foi orientado a fazer aquilo. É alguém que está baixo um regime de sugestões, orientações, condutas, etc. Ele vai dizer mais adiante, também a humanidade é atualmente educada para uma cegueira introspectiva. E ele vai dizer, mutila consideravelmente o funcionamento desta, alimenta em seu inconsciente uma outra personalidade verdadeiramente parasita. Eu fiz uns recortes aqui só para a gente poder conversar, porque olha a visão do Firenze sobre esse lugar, de como a gente vai construindo uma personalidade distorcida, distante da nossa realidade interna, difícil de ser mantida, que gera um gasto excessivo de energia psíquica para poder manter esse lugar. Gente, eu tenho trabalhado muito com um conceito que aparece nas obras da Kel. A Kel fala o seguinte, que nós somos sujeitos, ela vai trabalhar a ideia central do ressentimento, tá? Vamos falar assim para simplificar. E ela fala que a gente gasta muita energia psíquica tentando manter esse lugar do bonzinho. A gente gasta muita energia tentando ser a pessoa exemplar, o filho dileto, querido, mais amado, o professor mais querido da turma, o profissional mais estimado no local de trabalho. Então, a gente gasta energia tentando agradar os nossos cônjuges, tentando fazer com que o outro me perceba, com que o outro dê valor
a minha existência, que ele perceba que eu existo, e que ele sinta que a minha existência tem algum valor para ele. A gente está o tempo todo tentando se validar e revalidar, e validar a nossa própria existência, o nosso próprio sentido, né? Ou seja, retomar a nossa própria cadeia de valores. Mas isso demanda muita energia psíquica. Porque enquanto eu estou preocupado em ser alguém para o outro, eu deixo de ser alguém que faça sentido para mim mesmo. Enquanto eu procuro ocupar o lugar daquilo que faz sentido para o outro, eu deixo de ocupar o meu próprio lugar no mundo, de me reconhecer como um sujeito integral. Eu posso ser um sujeito incompleto, um sujeito que nunca é capaz de cuidar de si mesmo. Ele está sempre preocupado em cuidar do que o outro espera que eu faça, e não daquilo que realmente eu quero fazer. Então, essa pedagogia, ela trouxe coisas interessantes, que, vamos lá, o Ferenczi fala sobre reconhecer e perceber os instintos antissociais dissimulados, são empurrados para trás de muralhas de dogmas morais, religiosos e sociais. Por isso é um texto que me conectou tanto com o mal-estar na civilização e na cultura de Freud, assim, total, assim, teve uma conexão muito interessante. E, mais de uma vez, um texto muito didático quando toca diretamente nas psiconeuroses. Ele é claro, elucidativo, direto e traz os conceitos de forma muito simples e didática aqui para a gente, quando ele vai falar sobre a histeria e a neurose obsessiva. Então, eu espero que, a partir dessa releitura, a gente também consiga se propor novas reflexões, olhar mais além desse esforço, que não é só um esforço pedagógico ou um reconhecimento do valor da pedagogia, mas é também ressignificar o que o nosso modelo educacional propõe. A partir do momento que eu falo para a criança, olha, coma brócolis, porque brócolis faz bem para a saúde, eu posso ensinar a criança a experimentar alimentos. Eu posso ensinar para ela quais são os alimentos saudáveis. Mas muitas vezes os pais proíbem essa criança de provar outros tipos de alimentos. Aí tem aqueles relatos que aparecem em outros momentos, em outros relatos clínicos, que são dessas pessoas que viveram muitas proibições em vida, que quando chegam à maturidade, tem essa compulsão alimentar com doces, com coisas porque foram proibidas durante a infância. Então, mais uma vez, trazendo exemplos simples para vocês verem como que esse processo educacional ele também acaba sendo parte desse núcleo neurótico. Mas esse processo ele está o tempo todo se atualizando, porque a gente se atualiza o nosso processo na família, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, nas relações. Então, parece que o tempo todo a gente está ali aprendendo e ressignificando. E é isso que a gente precisa entender, porque o analista acaba ocupando esse lugar e a gente precisa rever esse lugar que a gente ocupa e não querer ocupar o lugar daquele que dá as diretrizes, mas daquele que ajuda o outro a perceber por si só o que faz sentido para ele e não o que faz sentido para nós.